Olá, alunos e alunas. Vamos dar seguimento ao nosso curso de matemática do ensino médio de 30 horas para fortalecimento do IDEB estadual, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, nós começamos a ver a função do primeiro grau. Então, vamos dar continuidade nessa segunda aula. Veremos nessa segunda aula gráfico da função do primeiro grau, resolveremos alguns exercícios e, a exemplo da aula anterior, vocês terão alguns exercícios para resolver. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta, tem uma representação geométrica de uma reta. Para a gente achar uma reta, o gráfico de uma reta, bastam apenas 2 pontos. Então, gente, fica bem simples a gente encontrar, fazer o gráfico de uma função do primeiro grau. A gente pode atribuir valores, simplesmente atribuir valores a x e a y. Podemos atribuir valor para x igual a zero e acho o correspondente valor de y na equação geral da função do primeiro grau. Podemos também atribuir valor de y igual a zero e achar o valor correspondente de x. Com esses 2 pontos, a gente traça o gráfico, que é uma equação de uma reta. Está aí, explicando detalhadamente qual é esse procedimento. Notem que, primeiro, igualamos y igual a zero. Então, a nossa função geral é igual f de x é igual a x mais b. O nosso f de x nada mais é que o nosso y. Como a gente está falando que ele vale zero, vamos achar o correspondente de x. Fica ax mais b igual a zero. Aí o b está positivo, vai para o outro lado negativo. E o azinho que está multiplicando por x, quando vai para o outro lado, para o outro membro, ele vai dividindo. Então, o nosso valor de x vai ser igual a menos b sobre a. Aí temos então o nosso primeiro ponto, que é o ponto menos b sobre a, que é o valor de x, e o correspondente valor de y nesse caso, que é o zero. Então nós temos o nosso primeiro pontinho. Para obter o nosso segundo pontinho, igualamos x igual a zero. Pega a equação geral, onde tem um x, a gente substitui por zero. Então, f de zero é igual a, que multiplica o x, que no nosso caso equivale a zero, mais b. A vezes zero dá zero. Então, f de x é igual a b, ou seja, nosso y vale b. Então, quando x vale zero, nosso y vale b. Então, aí já temos 2 pontos. O primeiro ponto, menos b sobre a e zero. E o segundo ponto, 0 e b. Com esses 2 pontos, a gente traça a nossa equação da reta. Além disso, temos que, se a função é crescente, já tínhamos visto na primeira aula, o nosso coeficiente angular, que é o nosso azinho, é maior que 0. E se a função é decrescente, nosso coeficiente angular azinho vai ser menor do que 0. Certinho? Agora vamos resolver alguns exercícios. Esboce o gráfico das funções e determine se são crescente ou decrescente. Questão 1, letra A. f de x é igual a 2x mais 1. Notem que nosso coeficiente angular aí, o A, o Azinho nosso, vale 2. 2 é maior que 0. Então, para esse caso aí, a função já é crescente. Para encontrarmos o gráfico dessa função, basta a gente encontrar os 2 pontos, gente? Nós vimos que a gente faz o x valer 0, eu acho correspondente de y, e também faz o y igual a 0 e acho correspondente de x, certinho? Com esses 2 pontos, a gente traça o gráfico, sabendo que é um gráfico de uma função crescente. Olha aí. Fazendo o y igual a 0, então, nossa função é f de x é igual a 2x mais 1. Então, f de x representado por y vai ser 0. A gente está atribuindo ele valor 0. Vamos achar o correspondente
de x. 0 é igual a 2x mais 1. 2x é igual. O 1 estava positivo, vai para o outro membro, vai negativo. O 2 está multiplicando pela variável, quando vai para o outro membro, ele vai dividindo. Então, o x vai ficar igual a menos 1 sobre 2. Então, nós já temos nosso primeiro pontinho. Olha aí no gráfico. Seria menos 1 sobre 2 para x, e nós teremos valor para y 0, né? Então, esse ponto vai ser menos 1 sobre 2 e 0. O segundo ponto, o que a gente faz? A gente faz o x igual a 0 e acha o correspondente para y. Então, y é igual a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. Então, quando x vale 0, o y tem valor 1. E esse ponto, conforme vocês podem observar aí no gráfico, está marcado aí, né, do ladinho, o ponto 0, 1, certo? Então, temos esses dois pontos, menos 1 sobre 2, 0, e o outro ponto, 0 e 1. Vocês marcando isso aí no plano cartesiano, você ligando os dois pontos, teremos nosso gráfico da equação do primeiro grau. Notem que realmente é crescente, né? Ou seja, né, aumentando os valores de x, os valores de y também aumentarão. Diminuindo os valores de x, os valores de y também diminuirão. Guardando com isso uma ligação direta. Certinho? Um segundo exemplo. Usando o mesmo método para f de x é igual a menos 2x mais 4. Vamos esboçar esse gráfico, gente. Notem que a gente sabe que esse gráfico trata-se de um gráfico, né, de uma equação, de uma função do primeiro grau, onde o nosso coeficiente angular é negativo. É menos 2, né? O nosso azinho aí vale menos 2. Ele é menor que 0. Com isso, nossa função vai ser decrescente, né? Já sabemos que nossa função é decrescente. E para traçar o gráfico, bastam dois pontos. A gente atribui um valor para x igual a 0 e acha o correspondente valor para y. Da mesma forma, a gente atribui o valor de y igual a 0 e acha o correspondente valor para x. Tendo esses dois pontos, a gente traça-se a reta. Então, vamos lá. Quando y é igual a 0, a função, vamos substituir na equação geral, né, da função do primeiro grau. Menos 2x mais 4 é igual a 0. O 4 é positivo, vai para o outro lado, negativo. Aí a gente multiplica por menos 1, né, que ficaria menos 2x vezes menos 1, ficaria 2x. Menos 4 vezes menos 1, ficaria 4. Então, nossa equação ficaria 2x igual a 4. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2. Ou seja, nós temos nosso primeiro ponto, que é o ponto x vale 2 e o nosso y vale 0. Olhem aí no gráfico. Quando x vale 0, vamos substituir na equação. Vai ficar f de x, ou seja, f de 0 é igual a menos 2 vezes 0, dá 0. 0 mais 4 dá 4. Então, quando x vale 0, nosso y vai valer 4. Então, nós temos o segundo ponto, que é o ponto 0 para x e o correspondente 4 para y. Com esses dois pontos, a gente traça a reta e a gente confirma aí, conforme a gente pode observar, é uma função decrescente, porque nosso azinho é negativo. Ou seja, aumentando-se os valores de x, os correspondentes valores de y diminuirão. Da mesma forma, diminuindo os valores de x, os valores de y aumentarão. Guardo, então, uma relação indireta. Certinho? Vamos ver um segundo exemplo aqui para a gente encontrar o gráfico. Aí, na verdade, a gente já tem o gráfico, né? Temos os pontos representados aí. Vamos ver que pontos são esses. Veja que temos dois pontos, né, que pertencem à reta. O ponto 1
para x, 0 para y, e o ponto 0 para x e menos 2 para y. Né? Então, o ponto 1, 0 é esse aqui, ó. E o ponto 0 e menos 2 é esse aqui. Então, nota-se, né, que é uma equação de uma reta. Podemos antecipar que é uma função crescente. Nosso azinho, então, para essa função é positivo. Bom, gente, se a gente já tem os dois pontos, simplesmente a gente pega a equação geral e substitui esses valores para achar os correspondentes. Notem bem, a nossa equação geral é f de x é igual a x mais b. Aí, quando x vale zero, aqui, ó, estão vendo aqui, x vale zero, a gente substitui f de zero é igual a, que multiplica o x vale zero, mais b. Nós vemos que quando x vale zero, o nosso y vale menos 2. Então, vai ficar menos 2 é igual a v0 é 0 mais b. Aí a gente acha que o b vale menos 2. Certinho? Quando, né, o x vale 1, nosso y vale 0. Então, aqui, ó, vamos pegar a equação. F de 1 é igual a, que multiplica 1, né, que é o valor de x, mais b. Qual que é o valor da função quando x vale 1? É 0, né? Então, a gente substitui. 0 é igual a vezes 1 é a, então vai ficar essa equação aqui, expressão, ó, que 0 é igual a mais b. Como a gente já sabe o valor de b, que a gente viu aqui vale menos 2, a gente substitui aqui, né, o valor de b pelo valor dele, para achar o valor de a. Então vai ficar a mais b é igual a 0, né, que é essa equação aqui. Vamos pegar o valor de b, que é menos 2, né, vai ficar a menos 2 é igual a 0. 2 está negativo, vai para o segundo membro positivo. Então nós temos que a é igual a 2. Então, como é que vai ficar a nossa equação? Né? Nós sabemos que f de x é igual a x mais b. Nós temos que o a vale 2 e o b vale menos 2. Então, a gente substitui aqui o a pelo valor que achamos, que é 2, e o b nós substituímos pelo valor que encontramos também, que vale menos 2. Então, a função desse gráfico nada mais é que f de x é igual a 2x menos 2. Né? Então, nesse caso, nós não achamos o gráfico, nós achamos a função que representa esse gráfico, ok? Vamos a um terceiro exemplo. Tá aí, vocês estão vendo aí, né, o gráfico e estão vendo dois pontos. Então, isso é suficiente para a gente achar, né, a equação dessa reta, dessa função, desse gráfico. Como é que a gente faz? Notem bem que, ó, quando x vale meio, o meiozinho aqui, ó, nosso y, ó lá, bate na reta e projetando aqui no eixo y, nosso y vale 2. Né? Então, nossa função, quando x vale 2, a função tem valor 2. Né? Então, a gente vai aplicar isso aqui na fórmula. Da mesma forma, nota aqui, ó, quando x vale 3, vem aqui, bate na reta, vem aqui, a gente encontra o valor menos 1 para y. Então, o valor da função com x valendo 3, nosso valor de, né, aqui, ó, o x valendo 3, o nosso valor da função vai ser menos 1, tá certinho? Então, vamos substituir isso na equação geral, né? O f de meio é igual a, né, que a, o x, no nosso caso, vale meio mais b. Implica que nós vimos que quando o x vale meio, o nosso y vale quanto? Aí, ó, meio, aqui, ó, o nosso y vale 2. Então, 2 é igual a sobre 2 mais b. Aqui, né, o que ele fez? Ele igualou, né, fez com que o denominador, né, sejam iguais aqui, ó, que aqui tem, né, denominador 2, então ele fez aparecer 2 aqui no primeiro membro. Para isso, né, 4 dividido por 2 é 2, né, então ele teve que colocar um 4zinho aqui. Você vê que não alterou nada, né, que 4 dividido por 2 é 2. E lá do outro lado ele tirou o mínimo de comum, né, o mínimo de comum entre 2 e 1 é 2. Então ficou 2 dividido por 2 é 1, vezes a é a.
2 dividido por 1 é 2 vezes B, 2B. Então ficou essa expressão aí, né? 4 sobre 2 é igual a A mais 2B sobre 2. Resolvendo, né? Aqui vai continuar 2, né? 4 dividido por 2 dá 2. Então ficaria A mais 2B. Esse 2 está aqui dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Aqui já tem 2. 2 vezes 2 dá 4. Bom, aí o que a gente faz agora? Vamos partir para o segundo ponto. Ou seja, quando x vale 3, vamos ver qual que é o nosso valor para y, né? A gente substitui na equação geral. Então, A que multiplica 3 mais B. Quando x vale 3, nosso y vale menos 1. Então, f de 3 é menos 1. Menos 1 é igual a 3A mais B. 3A mais B é igual a menos 1, né? Só inverteu, né? O primeiro membro com o segundo membro. Ok? Aí obtivemos, né, duas equações, gente. Então, a gente, para achar as variáveis, são, né, duas equações e duas variáveis. Então, esse sisteminha é passível de ser resolvido, né? Vamos dizer, para duas variáveis, a gente tem que ter, no mínimo, duas equações para encontrar os valores dessas variáveis. Se tivéssemos 3 variáveis, teríamos que, no mínimo, 3 equações. E assim, se tivéssemos N equações, teríamos que ter N variáveis, tá? Para resolver, né, o sisteminha. Aí, no nosso caso, então, esse sisteminha de duas variáveis, duas equações. Temos que A mais 2B igual a 4, 3A mais B igual a menos 1. Notem que ele multiplicou por menos 2. Qual que foi essa intenção? Gente, quando a gente multiplica por menos 2 todos os membros daquela equação, essa equação não se altera. Mas qual que foi o objetivo? É justamente para anular a variável B ali, ó. Notem ali, ó. Quando a gente multiplicou, né, por menos 2, vai ficar 3A vezes menos 2 dá menos 6A. B vezes menos B, B vezes menos 2 vai ficar menos 2B. Menos 1 vezes menos 2 vai ficar menos vezes menos mais 2 vezes 1, 2. Agora, se a gente somar as duas, note que né, a variável B vai sumir. Então, vai ficar A menos 6A vai ficar menos 5A. Né? É uma soma de um número negativo com um positivo. O negativo é maior, então prevalece o sinal do maior, que no caso é negativo. Menos 6 mais 1 dá menos 5. 2B com menos 2B positivo menos 2B vai zerar. 4 mais 2 dá 6. A vai ser igual, aqui o menos 5 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 6, né, dividido por menos 5. Esse valor de A nós já encontramos, podemos substituir, né, gente? Podemos substituir ou na equação, nessa equação aqui, nessa aqui que é A mais 2B igual a 4, ou na de baixo. A gente vê, né, qual que seria mais fácil. Nesse caso aqui, ele substituiu nessa equação aqui, né, o valor de A. Então vai ficar A que vale menos 6 sobre 5, vai ficar menos 6 sobre 5 mais 2B, que é igual a 4. 2B igual a 4, né? 2B igual a 4, mais 6 sobre 5. Aí ele tirou o mínimo comum e ficou com o membro dessa forma aqui, ó. 2B igual a 26 sobre 5, né? Aí o 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, B igual a 13 sobre 5. Nós já temos o valor de A, já temos o valor de B, vamos, né, substituir na equação geral da função do primeiro grau. O A vale menos 6 sobre 5, então menos 6 sobre 5x, mais o Bzinho que vale 13 sobre 5. Né? Outra maneira de representar, né, ele colocou simplesmente um denominador comum e jogou os dois, né, termos para o numerador. Certinho? Agora chegou a vez de vocês, né? Tem alguns exercícios propostos aí, vocês procurem resolver e, em caso de dúvidas, por favor, entrar em contato. Obrigado, bons estudos.